Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Neri e hoje nesse vídeo eu vou trazer um assunto bastante polêmico que é Ré sustenido e Mi bemol são de fato a mesma coisa? Para que serve a enarmonia? O que é a enarmonia? De fato ela faz sentido? Eu sei que esse é um assunto polêmico e que muita gente que vai ver esse vídeo vai acabar discordando de mim ou de repente não entendendo o que eu estou falando, mas de fato eu quero trazer alguns argumentos para tentar provar que a minha visão, e de fato eles não são a mesma coisa, e digo mais, eles podem até mesmo soar diferente. Antes de eu começar a explicação, eu gostaria de dizer que pedir uma desculpa aí pelo hiato no canal, o motivo é sempre o mesmo, né? Bastante trabalho, eu não consigo produzir na intensidade que eu gostaria, e o que importa na verdade é que a gente tem esses vídeos aí pelo menos esporadicamente para ilustrar essas questões que são importantes. Eu peço desculpas, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então o primeiro passo é entender que Mi bemol e Ré sustenido, eles já não eram, veja bem, Mi bemol e Ré sustenido, eu estou usando só como exemplo, eu estou falando de qualquer nota que tenha ali 2 ou até 3 nomes, tá? Por exemplo, você pode ter a nota Dó, Ré dobrado bemol e Si sustenido, tá? Mas a minha questão é mais atrás. Falando de afinação, hoje a gente trabalha com um sistema temperado de 12 sons, em que a menor distância é um semitom, né? No nosso caso aqui, a distância de uma casa no instrumento. Só que nem sempre foi assim. Quem já estudou história da música sabe, nós já tivemos o sistema não temperado e que a escala se dividia em mais do que 12 sons. Então, basicamente, eles já não eram a mesma coisa, a mesma frequência exata lá no passado. O sistema que a gente usa hoje e a gente já está acostumado é de fato um sistema arredondado, né, para facilitar. Quem já estudou história da música mais uma vez sabe que quando o Bach ia se apresentar, ele ia tocar uma música em Sol menor, por exemplo, e a próxima em Si maior ele tinha que reafinar o cravo inteiro para poder comportar essas notas que eram diferentes. Era muito trabalhoso, o sistema nem um pouco prático. Claro que quando houve essa mudança de afinação, houve sim uma rejeição por parte das pessoas que já estavam acostumadas com aquele sistema. Imagina se a gente trabalhasse uma mudança hoje, seria uma loucura. Então dá para a gente entender mais ou menos esse contexto. O segundo passo é entender que dentro dos intervalos existe aquela divisão do que é consonância e do que é dissonância. Consonâncias são sons que se sincronizam e dissonâncias são sons que não se sincronizam. Em nenhum momento eu estou falando para você que consonância é um negócio positivo, legal de se usar e que as dissonâncias devem ser evitadas. São opostos, tá? Que basicamente tem ali a sua função que você tem que saber usar no momento certo para valorizar o seu solo, valorizar a sua composição ou demonstrar alguma intenção de modo, por exemplo. Então, basicamente, você tem Mi bemol e Ré sustenido, como o nosso exemplo aqui. Eu concordo que fora de um contexto, se você tocar assim, tá soando igual, não tem nenhuma diferença. A questão é quando o contexto acontece. E eu te digo mais, eles podem sim soar de maneiras diferentes, vai depender realmente do contexto. Então, eu vou tocar aqui no primeiro contexto, tá? E a gente vai ter uma sensação X. Essa última nota que eu estou parando, no caso, é a nota que eu estou falando que vai ter essa possibilidade de não ser enarmônica. Assim, ela é enarmônica, tem sim a mesma frequência, nomes diferentes, mas eu vou sempre parar nela para a gente perceber as sensações diferentes. Mais uma vez, ó. Mais uma vez. E agora eu vou colocar em um outro contexto, um contexto oposto. Mais uma vez, primeiro contexto. E agora o segundo contexto. O que acontece? No primeiro contexto, nós temos uma sensação de uma nota de passagem, né? E depois a gente tem uma sensação de choque, né? De uma tensão. Ó, mesmo o contexto
já tocado, assim, né, já acabei minha execução, a gente ainda tem essa sensação de choque aqui. O mesmo já não acontece no segundo contexto. Cadê o choque? Para mim é uma nota de resolução. Então no primeiro contexto a gente tinha um Ré sustenido, né, que era uma dissonância ali, uma nota de passagem. E no segundo contexto um Mi bemol, que é uma consonância imperfeita e virou uma nota de resolução. Pode parecer de fato ser difícil de repente para você ouvir isso a primeiro momento, mas faz muita diferença. E digo mais, para que você precisa saber diferenciar esses nomes, né? Se de fato tem muitos softwares aí como Guitar Pro tal, que colocam o mesmo nome ou qualquer nome, qual que é a necessidade? A necessidade é mostrar que você primeiro entendeu a sonoridade da nota naquele contexto, entendeu a função da nota naquele contexto. Ah, mas fora de contexto é igual, tem que botar no contexto para entender? Cara, o contexto é música, é o que a gente de fato estuda. Fora do contexto é qualquer coisa, tá? E qualquer coisa não interessa, não é uma análise de sons aleatórios, tá? Essa é a primeira coisa que eu enxergo. Seguindo a linha de raciocínio, no primeiro momento ali eu tenho uma dissonância, que é o oposto de uma consonância. A gente já falou isso lá no começo, todo mundo que já estudou intervalo sabe disso. Então a consonância, o som que se sincroniza, de fato ele vai ser uma resolução nesse contexto. Se eu escrevo uma partitura e, assim, de algo realmente profissional com os nomes invertidos, passa a ideia sim de que você não entendeu, não fez uma análise coerente daquela nota naquele contexto, e se a pessoa que realmente está conferindo ali sua partitura entender de música, né, ela vai perceber isso. Então, quando eu penso numa escala, eu já penso nas notas com o nome, entre aspas, correto, já penso no nome da função da nota naquele contexto. Então eu vou falar a escala de Dó menor, eu não falo Dó, Ré sustenido, porque o Ré é o segundo grau, o Mi bemol é o terceiro, ele está ali na função dele de consonância imperfeita, isso é importante. Então, quais são os argumentos? Já não era de fato a mesma coisa no passado. Mesmo agora é possível sim extrair uma sonoridade diferente, como eu mostrei. Mais uma vez, dissonância. E agora consonância. E a nomenclatura tem que ser adequada ao contexto que você está. Então eu acho que isso são fatores importantíssimos para a gente entender a diferença dessas notas. Claro, vai depender da situação, vai depender do caso, vai depender de uma análise do contexto. Mas, mais uma vez, é importante que um músico que realmente estudou e que realmente sabe o que está falando, faça essa análise de uma forma coerente. Isso é nítido para mim. Então, quando eu vou estudar intervalo com os meus alunos, eu cobro bastante essa questão. Nomes corretos, né? Cada nota na sua função, na sua hierarquia ali, principalmente quando a gente fala de sistema tonal, e entendendo a função dela dentro daquele contexto. Isso é fundamental para que de fato a gente faça uma avaliação coesa do que a gente está analisando. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Como vocês sabem, o meu e-mail para contato é rafaelneri@rafaelneri.com. Se você tem interesse em aulas de guitarra, basta mandar o e-mail que eu te mando todas as informações. Tem as aulas por e-mail também para você que está sem tempo, quer economizar e ao mesmo tempo quer estar com uma orientação legal, uma orientação profissional sobre o assunto. No mais, eu agradeço, peço que você se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e valeu!